Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vindo, empresário, seja muito bem-vinda, empresária, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Eu sou o Daniel Banin e esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa ouvir cabeças brilhantes para nos ajudar com dicas, insights, inspirações e também com suas batidas de cabeça. Então, se você curte o tema, se você é ou quer empreender, esse canal é perfeito para você já se inscrever, ative as notificações, deixe seu comentário e aquele like patrão para a gente, porque a gente vai produzir muitos conteúdos pertinentes com quem gosta desse tema para ajudar não só você a potencializar o seu negócio, mas também essa sua cabeça de empresário, ok? Então vamos lá. Hoje, quem está aqui para fazer a nossa cabeça é ele, Vitor Moloshenko. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Daniel? Obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazer conversar sobre empreendedorismo, batidas de cabeça e burocracias de quem empreende, quem resolve comprar essa briga, né? É isso aí. Vamos lá, vai ser um prazer trocar essa ideia aí. Bacana. O Vitor, ele é contador, né? Vamos simplificar. Ele é CEO, ele dirige o Ibrage Contabilidade, formado em administração e ciências contábeis. Ele vai trazer tudo desse universo contábil para a gente, que, né, independentemente do ramo que você atue, a contabilidade tem que estar lá junto, né, te acompanhando. Enfim, a gente precisa cumprir essas burocracias, né, Vitor? É o mal necessário, né? É o tal do mal necessário. E legal, vamos lá. Vitor, conta um pouco pra gente assim sobre o Ibrage, né? Como começou o Vitor empreendedor antes do contador, o que veio antes, enfim. Passa um pouquinho pra gente. Essa é uma história até engraçada, porque aonde surgiu o Vitor empreendedor? Eu me lembro claramente de uma conversa, assim, meus pais são professores, né? Então, na minha família, assim, pelo menos no meu núcleo familiar mais próximo ali, empreendedorismo zero. E eu lembro claramente o meu pai até me incentivando algumas vezes, falar, meu, tem certeza? Eu era funcionário de uma outra empresa. Aí eu falei um dia para ele, falei, meu, vou empreender, imagina, esse negócio... Eu trabalho aqui, segurança, tal. Meu, pra que eu vou me meter em roubada, né? Ele falou assim, ó, tá bom, você que sabe, beleza. Até que a vida chegou um dia e falou, meu, isso aí não vai funcionar pra você não. Tipo, você é um cara muito fazedor pra poder seguir a cabeça de outras pessoas. Então, quando você tem pessoas que pensam igual, você vai bem. Quando você tem pessoas que pensam diferente, começa a dar problema. Então, Que quase nunca acontece, né? Igual é difícil. Não, muito difícil, muito difícil. Assim, acho que tá mais fácil ganhar na Mega da Virada sozinho do que você encontrar alguém acima de você que pense igual. Até porque também tem uma relação de responsabilidades diferentes, né? Uma outra pegada. Sim. E aí a vida me mostrou isso. E eu tive que seguir por esse caminho. Eu acabei seguindo por esse caminho e fiquei apaixonado pelo empreendedorismo, né? Então veio meio nato, assim. Você acha que na pessoa, pelo menos em você, acabou acontecendo, você não planejou isso? Porque na verdade eu acho que eu já era empreendedor e não sabia. Porque provavelmente eu era um funcionário muito mais empreendedor. Que empreendia na Dentro empresa da que empresa, trabalhava. exatamente. Tanto que a ideia de montar o Ibrage veio dentro de uma empresa que eu trabalhava na época, né? Bom, depois eu vou até contar essa história com mais detalhe, mas assim, falando do empreendedorismo, ela surgiu assim, eu acho que eu já era, na verdade, e não sabia, né? Empreendia dentro da própria empresa, porque eu sempre lidei com aquilo lá dentro daquela empresa, com esse sentimento, como se fosse um sentimento de dono mesmo. Tinha a responsabilidade de tudo que acontecia, nunca dei de ombro, eu saí andando, e eu sempre fui um cara muito responsável e que vestia a camisa. Então, acho que eu já era empreendedor e nem sabia. Vou descobrir uma aqui, ó, sessão terapia no cabeça de empresário. Mas é isso mesmo, né? A gente aqui cutuca até achar. E é legal, né? Porque a gente sempre fala isso aqui, já falamos até em outros episódios, que para a pessoa empreender, usa a empresa que você trabalha para empreender, para testar, para você praticar o empreendedorismo, se é que você já tem Com certeza. vontade, né?
Quando é assim, de repente, despretensiosamente, é claro que você se descobre, fala, cara, vou fazer o meu porque eu tô vendo que aqui que é o que você falou, às vezes tem um teto que vai te barrar em algumas coisas que você, pô, Exato, quer evoluir, mas né, você esbarra, enfim, em algumas regras, normas da empresa que, claro, não é sua, você tem que segurar a onda e, né? E assim, eu acho que existe espaço dentro de uma empresa, quando você é funcionário, o espaço existe. Para você, por exemplo, criar um projeto, colaborar com ideias novas, fazer proposições construtivas, em vez de ser só aquele funcionário que fica reclamando lá no cantinho, né? Então, esse espaço sempre existe, mas voltamos àquela velha, né? Que bom, tem alguém lá que precisa validar esse projeto. E aí pode ser duas coisas podem estar acontecendo quando esse projeto do cara que é empreendedor dentro da empresa que ele trabalha não está sendo validado. Ou realmente tem um teto, uma pessoa que fala, meu, amigão, aqui quem manda sou eu, fica quietinho no seu canto. Ou pode ser que a própria pessoa que começa a pensar nisso não esteja levando em consideração uma coisa muito importante que muita gente ignora, não só no empreendedorismo, mas também na vida, né? Que é a tal da venda, né? As pessoas acham que venda é coisa de comercial. E, na verdade, venda não é coisa de comercial. Venda é para tudo que você faz na sua vida. Qualquer ideia que você precisa convencer alguém que essa ideia é boa, você precisa vender, né? A gente se vende, né, A como gente se vende o pessoa. tempo todo, o tempo todo, como desde a sua imagem até o Sim. jeito que você fala. Então, eu acho que essas questões são importantes. Então, se alguém por acaso está ouvindo e está empreendendo dentro da própria empresa e não está tendo uma chance, pode avaliar essas duas possibilidades. Se realmente é uma falta de espaço, que alguém está te barrando, alguém de cima para baixo está te barrando, ou se realmente você não está ali pegando o âmago da venda dessa ideia lá dentro. Acho que essas duas coisas são muito importantes. Boa palavra, o âmago. O Essa âmago. fazia tempo Eu que eu não gosto, eu vi. gosto de palavras assim, âmago, axioma, essas coisas. Eu Que gosto parece também. que a gente é inteligente, né? Sim, Dá uma você bela... solta uma dessa ali e fala, pô, esse cara manja, hein? Tô vendendo aqui a ideia que eu sou inteligente. É isso aí. E conta pra gente, então o Ibrage nasceu como assim? Depois Então, você... nasceu E por que o, né, Ibrage? É Isso. instituto? Foi, né? Foi. Foi Instituto Brasileiro de Gestão Empresarial. Certo. Quando a gente, lá atrás, quando eu achava que ia ser uma coisa diferente do que realmente foi. Mas a ideia foi dentro de uma empresa que eu trabalhava, né? Eu trabalhava numa empresa, Era empresa do quê? era uma cooperativa, né? Cooperativa de trabalho. E aí teve uma treta lá dentro, tal, e duas pessoas, que eram dois diretores lá, chamaram 3 pessoas da equipe para discutir ideias de novos negócios, né? A cooperativa de trabalho pegou muita força no final dos anos 90, começo dos anos 2000 começou a ter dificuldades ali na Justiça do Trabalho, e aquele negócio parecia que ia ficar meio esquisito, né? Então eles começaram a pensar, precisamos pensar em outras coisas. Já tinha tido uma treta, tinha dado uma separada, eram 4 inicialmente, ficaram só 2. Eles chamaram 3 pessoas e, vamos ver aí novas possibilidades. Bom, uma das ideias que surgiu, que foi a ideia vencedora de todas, foi montar uma estrutura que pudesse disponibilizar vários serviços para prestadores de serviço que têm CNPJ ou para pequenas empresas, coisas difíceis de conseguir, né? Na época, pelo menos, eram mais difíceis, né? A gente tem que lembrar que eu estou falando aqui 2006, 2005, não existia toda essa tecnologia, plataformas, etc. Ferramentas, né? Tipo, e aí a ideia, inclusive isso era um protótipo de um ecossistema, né? Coisa que ecossistema nem estava no dicionário naquela época, acho, talvez. Então, a ideia era montar essa estrutura e chegou-se lá a uma conclusão que seria um instituto, né, que pudesse filiar esses pequenos empresários, e ali eles teriam acesso a alguns serviços, né? Contabilidade, assistência médica e outras coisas mais. E aí falou assim, beleza, então a ideia é essa, a gente quer fazer, mas precisa de alguém para tocar. Eu falei, opa, sou eu toco, eu quero tocar esse negócio aí, porque eu também já estava vendo que o fim da linha estava chegando, né, para aquele negócio
que eu trabalhava não como sócio, mas como funcionário, como empreendedor interno, digamos Sim. assim. E aí eu falei, não, eu faço. Então, Trainee de empresa. trainee de empreendedor. E eu falei, não, então eu fico responsável. Então eu vou lá, corri atrás do escritório de contabilidade parceiro, outras empresas para compor aquele ecossistema, uma agência para criar a marca daquele novo negócio, um desenvolvedor para fazer o site, Caramba, você foi atrás uma de gráfica para imprimir o material. A gente tinha mapeado um grupo de profissionais que a gente poderia rapidamente puxar para essa nova estrutura. E aí não começaria do zero, já teria um certo movimento ali no curto prazo, de 3 a 6 meses. E, inclusive, com isso na cabeça, já comecei, inclusive, ver um lugar para alugar, uma estrutura física. Lembrando que nós estamos falando lá agora já estamos falando mais de 2007, por ali. Home office era coisa de gente muito chique lá nos Estados Unidos, né? Então aqui... Ou de vagabundo, ou de Você vagabundo. quer trabalhar em casa, de pijama, né? Tinha isso, né? Não, Até total, antes da né? pandemia. Total. Não, 2020 cara glamourizou várias coisas, né? Exatamente. Então, a história foi mais ou menos essa, né? O Ibrage, ele surgiu dessa maneira, com essa ideia de fazer isso. Então tinha lá no Ibrage, tinha uma contabilidade, tinha um jurídico, tinha tudo para um microempreendedor ou um pequeno empreendedor poder usufruir. Seguros, né? Isso. Que mais? Era fazer uma composição completa de tudo contabilidade, assistenciamento. Então, beleza. O que uma empresa precisa? Contabilidade, primeira coisa. O sócio ou o funcionário, assistência médica, né? Terceiro, assistência jurídica, né? Quarto, a gente estava estruturando fazer um convênio com o banco. A empresa precisa de uma conta pessoa jurídica. Conta bancária. Com alguns benefícios. Certo. Naquela época era muito difícil fazer. Porque, né? Bom, e aí outras coisas mais. Até assistência médica eu já falei e tal. A gente tinha uma parceria dentro da cooperativa com uma empresa que era multi-benefícios. Então tinha várias coisas lá dentro. Academia, legal. escola de inglês, várias coisas, né? Era uma outra empresa que era multi-benefício. Então a ideia era fazer esse pool, esse hub. Pool hub? Nossa, várias pipocadas de termos. A ideia era essa, fazer isso. Mas chegou a concretizar ou não? Não chegou a fazer tudo isso? A gente estava na parte da ideia, né? E aí a gente teve a primeira treta, o primeiro problema. A primeira grande dificuldade. Na época, isso era diferente, era inovador? Já tinham feito só nos Estados Unidos? Não, já tinham feito. Assim, na verdade, não é que tinham feito. Existia, sim, uma ideia de contabilidade lá atrás. Nessa época, já existia uma ideia de contabilidade que trabalhasse com esse público e fizesse o que a gente faz, que é uma ideologia, uma filosofia de trabalho Habib's. Né? O que é uma filosofia de trabalho Habib's? Muita quantidade, muito volume. Volume ganhando volume. Ganhando volume e você oferece a melhor qualidade possível por o menor custo possível. Essa era a filosofia lá de trás, né? Que a gente começou lá atrás. E já tinha gente que fazia isso, né? Inclusive próximos, inclusive, né? A ideia não foi tão original, foi meio copiada. Entendi. Mas o que não existia é juntar essas outras coisas dentro da mesma estrutura, né? Existia a contabilidade em si, mas não existia juntar essa oferta de serviços que a pessoa pudesse, ou que o empresário pudesse ter ali dentro de uma única estrutura. E hoje em dia, né, o Ibrage atual, ele conta com tudo isso? Não? Ele dá toda essa assistência? Hoje a gente tem, dentro da nossa estrutura de trabalho, a primeira parte principal, abertura de empresa e regularização de empresa. Parte de início ali, porque ou o cara precisa abrir empresa ou ele está com uma empresa com algum problema. Então a gente faz esse serviço. Segundo, a contabilidade em si, né, que é o mensal ali, apuração de impostos, contabilidade, obrigações acessórias, etc. A gente tem dentro da estrutura do Ibrage o certificado digital, né, cada vez mais estão fechando e
todo mundo precisa do certificado digital. Então a gente consegue fazer lá dentro, ele não precisa sair e ir até uma certificadora, se bem depois da pandemia também a maioria é videoconferência, mas ele não precisa entrar em contato com uma outra empresa, fazer um agendamento com uma outra empresa, fazer um outro pagamento, ele já faz tudo com a gente. E você acha, Vitor, que esse tipo de coisa, claro, óbvio que você estudou o mercado e ele facilita para o empresário ali na ponta, né? Uhum. Mas, por exemplo, empresas que ainda trabalham com uma especialidade só. Porque, veja bem, eu já ouvi duas coisas, né? Ou você ser especialista de tudo, você não é especialista de nada, né? Você acaba sendo, né, multitarefas ali. Ou você também não oferecer isso, você abre uma chance do cara ir para alguém que tenha isso. Sim. Como que você vê essas duas coisas? Então, bom, essa pergunta ela tem uma resposta muito simples, na verdade. A gente não é uma empresa que faz tudo isso. O Ibrage é um escritório de contabilidade. Ponto. Ponto. Né? O que o Ibrage faz? Abertura de empresa, regularização de empresa, encerramento de empresa, contabilidade, manutenção mensal. O que a gente faz é plugar no Ibrage vários outros serviços através de outras empresas que fazem isso. Sim. Então, a certificadora não somos nós, a certificadora. E nenhuma contabilidade faria, né? Porque certificadoras são certificadoras. Certificadoras né? são Sempre serão. certificadoras. Embora, assim, hoje, a gente está falando agora de 2002, 2023, 2022, 2023, já tem um movimento gigantesco das certificadoras indo em cima dos escritórios de contabilidade para fazer essa parceria. Não é nenhuma novidade. Os escritórios mais avançados já têm isso que a gente tem lá. Né? Mas a gente vai além. Então, a gente coloca lá, toda empresa precisa de uma conta PJ. Né? Então, a gente tem uma parceria com o banco digital. A gente starta o processo da abertura da conta. Ou seja, é uma facilidade que, em vez de ele ir sozinho, ele vai lá e... Isso, porque o natural seria o quê? Bom, imagina o seguinte, eu vou abrir uma empresa, vou abrir um negócio. Então, eu vou ter que ir atrás de um contador. Sim. Depois, eu vou ter que ir atrás de uma certificadora. Depois, eu vou ter que ir atrás de um banco. Depois, eu vou ter que ir atrás de uma empresa de plano de saúde, que essa é a última que a gente também colocou agora. A gente tem também, a gente também tem a possibilidade de fazer, através de uma health tech, um plano de saúde, que é uma proposta completamente inovadora de saúde da família, teleconsultas e uma rede credenciada de hospitais muito bons. Então, a nossa ideia é que, ao invés do cara, vai numa contabilidade, vai numa certificadora, vai num banco, vai numa coisa de saúde, vai corretora, né? Seria isso aí. Isso. Aí, na verdade, a gente tem a parceria direto com a empresa de saúde mesmo. Ah, tá. A gente dá o start. Direto, você não passa pela corretora. Não passa pela corretora. Esse foi um dilema. Esse foi um dilema que a gente passou por isso lá atrás. Né? A gente tinha corretora e não a operadora. Então, como a nossa proposta de qualidade de atendimento é muito forte, você fica sempre à mercê do atendimento de um terceiro, que nem sempre está na mesma pegada de atendimento que você. Então, essa foi uma preocupação nossa durante muito tempo. Né? Então, só para voltar um pouco e fechar esse assunto para poder entender, a gente começou nessa pegada de fazer várias coisas e tal. O que aconteceu lá? A gente teve toda uma questão ali na fundação do Ibrage, né? Que até posso comentar aqui depois, mas para concluir essa ideia. E depois a gente conseguiu agregar apenas a parte dos benefícios terceiros, inglês, tá? Essas Cinemark e tal. O público que a gente começou a atuar não tinha muito interesse, praticamente não teve demanda. Então a gente acabou abandonando. A parte do banco ficou muito difícil, porque naquela época você tinha bancos tradicionais apenas, né? Então, a gente fez uma parceria com um banco, mas o cara tinha conta pessoa física em outro banco. E, lembrando, né, não existia essa farra do Pix de graça, não sei o quê. Então, você tinha que pagar a TED, né, para transferir sua conta, o seu dinheiro da conta jurídica para a pessoa física. Sim. Então, não funcionou também. Né? Na prática, não funcionou.
essa ideia do banco também a gente acabou tendo que abandonar, e a indicação era, você tem conta em qual banco? Ah, no banco X. Abre conta lá, pessoa jurídica, porque pelo menos você vai poder transferir o dinheiro você sem já custo. tem, Né? Mas aí os funcionários, enfim, a gente sabe todo. E aí, cara. sim, mas aí Bom, vão aí, surgindo as derivadas, sim, né? Mas é isso. E aí, o que a gente conseguiu levar durante um tempo muito bacana foi a contabilidade, tudo que envolve a contabilidade e assistência médica, através de uma corretora. Porém, todavia, contudo, como nada nessa vida é uma maravilha, a gente começou a ter alguns problemas ali de atendimento e a gente começou a não... e a demanda ainda era muito baixa, né? Porque não era uma coisa que a gente divulgava com tanto afinco já quando a gente começou a ganhar tração com o Ibrage. Porque começou contabilidade, e isso que movia a gente, né? E a gente ganhava os clientes pelo atendimento e pelo diferencial de relação custo-benefício na época, né? Aí quando chegava e falava assim, tenho aqui uma assistência médica, tal, o cara falava, legal, mas eu já tenho, legal, não sei o quê. Não quero por agora. Vamos esperar, tal, não sei o quê. E isso foi gerando, não sei se foi gerando um descontentamento no parceiro, ele esperava alguma coisa maior, mas aí começou a ter porque não são serviços essenciais, né? Exato. Como se fosse um plus, né? Um extra, Léo. Super plus. E aí o que acontece? O problema é que é o seguinte, você falou que o cara ia ligar, não ligou. Falou que ia mandar... as cobranças. Aí ligou, mas não mandou a proposta. Putz, eu quero fechar, o cara não me responde. Aí começa esse negócio. Aí você precisa atender coisa que não é do teu escopo, né? Exatamente. Né? Exatamente. E aí começa a prejudicar. Sim. Então, e a gente consegue, aí beleza, a gente abandonou tudo e ficou. Contabilidade, vamos lá. Qual vai ser o nosso diferencial? Vamos focar em determinado público. Né? Isso nós estamos falando do antes ou do atual recente? Não, isso a gente está falando lá atrás, né? Do quê? Dos 2007, por aí? 2007, a gente começou... 2007 foi quando teve a ideia, né? Uhum. E aí, tipo, que nem eu falei para você, fui atrás de agência para criar marca, site, as outras empresas, até o contador. Queria entrar só um parentezinho aí. Quando você falou isso, eu né, como à frente da Conteúdo Conecta, né, agência de marketing digital, a gente também tem as nossas especialidades, somos marketing digital, ou seja, gestão de tráfego, né, Google Ads e tal, mas a gente tem que ter os serviços complementares, né, Vitor, justamente para não fazer o cliente ter que se virar por aí. Porque, por exemplo, fazer um site não era uma coisa que a gente queria ter no leque de serviços, mas a gente faz justamente para o cara, para dar esse conforto. A gente faz aqui e tal, mas não é uma coisa que dá dinheiro, não é uma coisa, é só encheção de saco, na verdade, né? Mas a gente faz justamente para o cara ficar ali, para ele ter esse conforto e a gente ter ele bem atendido, né, em toda essa parte. Isso. E assim, nem acho que é uma tendência tão nova, sempre foi, né? O conforto sempre foi uma tendência do ser humano. Quanto mais você puder fornecer facilidade para o seu cliente, melhor vai ser. Tipo, quanto menos ele precisar esquentar a cabeça com outras coisas que estão... talvez não seja o core do seu negócio, mas que estão conectadas a isso. Quanto mais alternativas você tiver, melhor para ele. É o tal do hub, é isso? É o tal do hub, o tal do ecossistema. É a modinha, Tem mais um pool também. Pool de serviços. Então, só para fechar esse ponto, então a ideia lá era essa. Quando foi acontecer, o Ibrage realmente foi na hora H, né? Teve um probleminha lá, porque a galera... Os dois sócios lá que queriam aportar o dinheiro, falaram, teve um probleminha aqui, nós não vamos mais fazer, desencana. Recuaram do negócio e, ao mesmo tempo, o escritório de contabilidade que ia ser o parceiro falou, também não quero mais, para mim não vale a pena. Então, tipo, do dia para noite, caramba, rolou uma reviravolta completa. E todo empresário tem que estar preparado para isso, né, Vitor? Porque pode rolar, né? Pode Ainda rolar. Mais sócio, enfim, sei lá. Sócio, investidor, qualquer tipo de
de aleatoriedade faz parte do negócio. E não tem essa de ser amigo, né? De ser parceiro que trabalhou junto, ou de indicação, né, cara? Isso pode acontecer até com familiar, né? Tudo, né? Cara, assim, o problema, e foi a justificativa que eles deram na época, assim, foi plausível, assim, assim, lógico, é difícil de aceitar na hora, né? Porque você Porque tá você tá com lá, sonho, né? não, Você e tá você tá todo empolgado. empolgado, cheio de si, de repente alguém puxa o Energia, tapete, você toma um capote de cara no chão. é. E ele falou assim, não, o dinheiro é nosso, a gente tem outras prioridades pro dinheiro. Eu falei, cara, beleza, puto, mas vocês podiam ter falado isso uns meses atrás, né? Porque agora, tipo assim, já era hora H mesmo. E já, vocês já estavam, você principalmente, trabalhando, né? Em Eu todas já as. tava, assim, a gente já tava, tipo, plantando aquela semente num grupo de pessoas para poder puxar aquele pessoal. Tava na hora de pagar a agência, tava na hora de pagar o cara do Putz, site, tava na hora de nossa. pagar não sei o quê, e de Ah, já repente, tinha coisa bum, andando, né? já tava andando. Só assim, Nossa. não, o negócio ainda não existia, mas já Sim, tava mas o praticamente, o investimento investimento já estava tinha rolando. gente trabalhando para ele acontecer. Exatamente. E Precisava aí, pagar. só que E nem isso, não pagaram a agência? não, tem um detalhe ainda, né? Além desse movimento, né, de não querer mais investir no negócio, eles também não me queriam mais trabalhando lá. Então, foi tudo ao mesmo tempo agora. E aí e aí beleza, do dia para noite, na noite tinha tudo, de manhã já não tinha nada. E aí eu perdi 90% da minha renda na época, né? Porque eu consegui fazer um acordinho lá com eles, porque eles me mandaram embora. Eu perdi meu salário que eu tinha com eles. Ah, tá. Fiz um acordo lá com eles para sair da empresa. Eles parcelaram em 10 vezes o acordo, então. Você conseguiu ganhar fôlego. Não, pior que não, eu usei para pagar o cara da agência, o cara Caramba, ficou no do teu site. colo isso? Ficou no meu colo, foi eu que paguei. O material de apresentação que a gente tinha feito. Sacanagem, meu. A gente fez, eu paguei tudo, honrei todo mundo, fui lá, paguei tudo. E aí foi isso. E é só que a gente, o irônico dessa história é que a gente já tinha um cliente sem a empresa estar aberta. Porque um amigo meu veio da Austrália, ele falou, cara, eu tô voltando pro Brasil porque me fizeram uma proposta de uma empresa que eu sempre quis trabalhar, na área de marketing, live marketing, na época também não chamava live marketing, né? Marketing e eventos corporativos. E eu tô voltando do Brasil pro Brasil para trabalhar lá. E só que tem um problema, cara. Assim, eu não sabia para quem ligar, não sei por que veio seu nome na minha cabeça, tô te ligando. Eu preciso abrir uma empresa para trabalhar lá. E eu não sabia para quem ligar, liguei para você. Falei, cara, você não vai acreditar. Tô exatamente fazendo isso agora. Tô montando um projeto para trabalhar com esse tipo de situação. Ele falou, cara, não acredito, não sei o quê. E aí a gente ainda tinha aquele escritório parceiro que ainda não tinha desistido. Eles ainda não tinham desistido do negócio. Então, eu passei esse cliente pro escritório que ia ser o parceiro. Ah, mas você já estava com a notícia de que os outros estavam fora nesse momento. Ainda não. Né? Ainda Nesse não. momento que ele veio, não. Aí a gente já tinha um cliente em processo de abertura de empresa e tal. Não, tudo muito no começo. Mas os caras nem ligaram. Nem ligaram. Deixa ali. Nem liga. Isso aqui vai dar errado. E assim, eles provavelmente tinham os motivos deles, claro. Sim, cada um. Nem entro no mérito. Mas, só fazer uma observação, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É o tal das linhas tortas de Deus. Exatamente, Deus escreve por linhas tortas, né? Ou então é aquela... Há males que vem para o bem. Há males para bem. E haja ditado, tem um monte. Não, e aquela história do Steve Jobs em Stanford, né? Você só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? É verdade, Então, na formatura de Stanford. E aí já tinha esse cliente desistindo. E aí, assim, olha a bomba, né? Porque além de tudo, de pagar todo mundo, de perder o sonho, de perder a renda, ainda tinha que, o que eu vou fazer com esse cara que é meu amigo aí? Eu vou deixar ele nessa contabilidade que o cara desistiu, né? Ele vai pegar o cara lá e sei lá que tipo de serviço que ele vai prestar, com que qualidade e tal. Nem sabia direito. Não sei. E aí, assim, cara, aconteceu uma coisa surreal. Literalmente, assim, surreal. E aí eu chamo de Deus, outros chamam de destino, uns chamam de conspiração do universo,
Cada um com seu cada qual. Assim, apareceu um escritório de contabilidade. Assim, sem eu estar procurando nessa época, apareceu. Conheci uma pessoa, um cara, uma galera, numa viagem que eu tava fazendo, e tinha um cara nessa galera. A gente tava lá em Fortaleza, aí tinha um cara nessa galera que a gente conheceu, voltando a descobrir que a família dele tinha um escritório de contabilidade. Bem nessa virada que eu fiquei sem nada. E que é o meu sócio até hoje, que é o Luiz Fernando. É a segunda geração de um escritório super tradicional. Ele é a segunda geração, que segunda geração é um nome bonito para filho do dono, né? E aí, o que aconteceu? Eu liguei para ele e falei, cara, tô com uma situação aqui, preciso de um escritório de contabilidade. E aí, o que você acha? O que você acha? Ele falou, beleza, tal, vamos fazer. Aí a gente começou a fazer, a gente trouxe um cliente, e aí já era uma pegada completamente diferente, né? Não dava para fazer tudo, a gente teve que fazer uma parte, né, que é o escritório dele, faz a operação, abertura, alteração, encerramento, contabilidade, obrigações acessórias, e o Ibrage naquela época fazia atendimento a clientes, captação e financeiro. E aí começamos isso em 2008, né? Finalzinho ali de 2007, mais ou menos. Finalzinho de 2007 para 2008. A gente começou lá. Um único cliente. Que era esse seu amigo da Austrália. Que era esse meu amigo da Austrália que voltou e estava trabalhando nessa agência. Tá. E aí a nossa intenção lá atrás... E você ficou um ano... Deu para segurar um ano? Você não estava captando ou não deu? Então, por quê? A gente... Era uma pergunta que eu ia fazer. Vou fazer agora. Um ano. Dá para viver com um cliente? Não. Então você tinha outras rendas, sei lá. Tinha. Limite e cartão de crédito. Sério? Foi nessa raça? Estourei tudo. Sim, não é uma coisa que eu aconselho, hein? Por favor, não façam isso. Como é que é? Não façam isso em casa. Sem a ajuda da mamãe, hein? Não, mas assim, não existia outra possibilidade. Mas como assim, Vitor? Um ano é muito tempo, cara. Um ano é muito tempo. Mas então, essa grana que entrava desse seu amigo, que era o único cliente, ela, não sei, como que era dividido? Meio a Você meio. investia no próprio negócio? Não, era assim, lembrando que a nossa metodologia de trabalho e filosofia de trabalho era quantidade e pouco valor unitário. Né? Cobrar pouco e cobrar de bastante gente. Ainda estava com essa... Ainda é nosso até hoje. É até hoje. É até hoje, é. Tá, e aí, você citou o Habib's como exemplo disso, né? Isso, porque eu fui numa... Desculpa te cortar, mas é porque eu fui numa palestra do Alberto Saraiva e ele conta a história dele, que aliás é uma história muito legal também. E ele fala isso, né? Do começo do Habib's, que ele era uma outra coisa que ele ia fazer e tal. Mas e aí depois ele chega nessa fórmula que eu acho que deu certo, né? Mas voltando a um ano, como é que você passou por um ano com um único cliente, pagando muito pouco? Imagino. E era metade, né? Então eu só ficava ainda com metade do que era muito pouco. Sim, metade do pouco. Cara, no peito, na raça, eu ainda morava com os meus pais. Né? Então deu pra dar uma segurada nesse ponto. Na verdade, não é que eu ainda morava com os meus pais. Né? Tem mais essa cerejinha do bolo. Eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Eu voltei para a casa dos meus pais, fui lá pedir pinico, né? Como se diz. E fiquei lá fiquei mais de um ano depois. Na verdade, mais um ano a gente ficou com um único cliente. E aí, assim, Mas dor. Por que não captou mais, Vitor? Cara, não sei, não deu certo. Mas você estava atrás. Tava atrás. Tinha talvez métodos ou foi meio na... Não, pedi indicação para todo mundo, ir atrás. E assim, a gente tava focado nesse público PJ, né? Isso é uma das coisas que... PJ e pequenas empresas. E isso foi uma das coisas que a gente sempre bateu, assim. A gente vai ficar focado nesse público, porque a gente sabe atender, a gente sabe falar a língua desses caras. E aí a gente ficou focado em procurar pessoas que trabalhavam em tecnologia da informação, nessa área de comunicação e... tinha uns nichos certos. Na verdade, era um nicho certo, o outro foi acidente. Nossa intenção lá, por causa daquela cabeça de
de 2005, 2006, lá da época da cooperativa, era a tecnologia da informação. Cara, esses caras, a maioria tem empresa, a maioria tá pagando caro e a maioria é mal atendido. Pô, os caras estão precisando, é lá, nós vamos fazer a festa, né? Não vão. Aí, esse meu amigo trouxe a gente pro mercado de comunicação. Pô, mesma coisa, né? Cara, os caras estão precisando, a gente vai fazer a festa. Ia aqui, ia lá, falava com um, falava com o outro. Nada... Não, e assim, o legal é assim, não é que assim, falando, meu, isso aí não interessa, mas os caras falam assim, meu, puta, ideia genial. Legal mesmo. Cara, meu, muito legal essa ideia. Vou pensar direitinho, mas a ideia é legal mesmo. E foi indo e não ia. Parece, sabe aquela expressão, quanto mais perto o fim chegava, mais longe ele ficava, tipo assim, parecia que não chegava nunca, mas parecia que tava tudo, né, todo mundo gostando, todo mundo não sei o que, e você ia e a miragem do lago no deserto, nossa, né? Nossa, total. E aí eu falei, só falta chegar lá no final. No final tem o canto do cisne, né? Que quando o cisne canta é quando ele morre. Mas, e foi no peito. Aí de repente, lá do nada, mais um cliente. Aí de repente, mais não, dois. Mas peraí, do nada não, vai. Não, do nada, vai. desculpa. Senão do você nada desmerece teu esforço. Desmereci todo o meu trabalho. Mas assim, do que eu tinha conversado meses atrás. Vingou o outro de não sei o quê. Aí esse que vingou indicou um outro, porque que indicou você outro, acha que, de repente, o teu modelo na época de ter, né, essa visão, oferecer o melhor da qualidade pelo menor custo, e às vezes mesmo o cara estando lá naquele momento pagando mais, ele ficava receoso de dar um passo, não, vou pagar mais barato pro Vitor, mas rolava aquela desconfiança, Vitor? Você acha Cara, que... eu não, assim, eu nunca chegou, eu nunca tive essa percepção feedback, confiante, né, nunca tive essa percepção assim, até porque os feedbacks eram todos positivos, com relação à ideia, com relação Sim, mas ninguém tinha... Não, tem uma questão aqui, que é o seguinte, eu falei isso, inclusive, um outro dia, que tem 3 profissões que são muito baseadas na confiança. E que, assim, são 3 profissionais que você nunca, em hipótese alguma, pode mentir. É o médico, é o advogado e o contador. Então, assim, é uma relação de extrema confiança o seu contador, né? E aí, quando você chega meio do nada com uma proposta muito bacana para uma situação como essa, o cara fala, meu, putz, é legal. Mas cara... Então, né, e tal, não sei o que e tal. E aí, sim, mas tanto que, assim, bastou furar a bolha. Entendi, e aí pra galera vir, né? Começou. Hoje, quantos clientes na carteira? Hoje, fechamento, janeiro 2023, 1.450. Caramba, Vitor, você deu uma crescida legal, hein? 1.450. A gente tem hoje. Você ainda tem campo para crescer mais com a estrutura que tem, ou seja, com os mesmos funcionários, ainda ou não? Não, na verdade, assim, hoje a gente está no limite da nossa equipe, da nossa estrutura. Operacional da nossa equipe, da nossa estrutura, não. Porque quando a gente alugou o Ibrade começou dentro desse escritório, né, que virou parceiro lá em 2007 para 2008, então a gente tinha uma salinha lá de 10 metros quadrados, nem menos de 10 metros, uns 8 metros mais ou menos. E a gente foi crescendo ali dentro. Então a gente conseguiu uma outra salinha maior lá dentro mesmo, a gente conseguiu uma outra sala maior, só que chegou uma hora que não dava mais. E aí a gente alugou um conjunto na frente desse escritório, né? Então a gente está porta a porta lá com os nossos parceiros, né? Hoje, só para... Eu adiantei um pouco a história, mas a gente trouxe toda a operação para dentro do Ibrade, não tem mais o parceiro que faz esse trabalho, apesar dessa pessoa, o Nando, né, o Luiz Fernando, que foi essa pessoa que lá atrás que Deus enviou na minha vida, ainda ele é nosso sócio, ele não participa da operação, mas ele está diretamente ligado a todas as questões estratégicas e todas as questões que envolvem pessoa física. Ele atende. É você que toca, assim, você é o Eu e o Piero somos... Piero é o seu outro sócio. Meu outro sócio. Então, nós somos 3 sócios, 2 estão dentro da operação, que sou eu e o Piero, e o Nando, que é esse que começou comigo lá atrás, toca toda a parte estratégica junto com a gente. Porém, não está no mas operacional, no operacional ali não, mas ele cuida da parte pessoa física.
Tudo que é relacionado à pessoa física, ou quando fica muito... o negócio fica muito feio na parte de algum órgão, embora hoje não exista mais tanto isso, porque antigamente você tinha que ir presencialmente nos órgãos, né? E aí ficava muito difícil lá e ele entrava para resolver através de uma diligência que ele mesmo ia presencialmente para resolver. Mas hoje não tem muita coisa. Então hoje ele basicamente cuida mais da parte pessoa física. Legal. E E me fala uma coisa, isso também é muito de você acreditar. Eu vi que, pelo visto, nada mudou desde a ideia embrionária lá atrás, né? Você manteve ali o Carneiro em pé, falou, eu acredito nisso. Você acredita, assim, e hoje mostrou-se que deu certo. Mas nesse intervalo, apesar você teve várias batidas de cabeça, depois não, você... várias. Então, Que mais teve? que poderiam até te motivar a desistir, a desacreditar, né? É. Mas o que eu quero dizer é assim, você... a persistência fez com que você chegasse a esse sucesso ou realmente o empresário ele tem que ter esse feeling mais embasado em alguns números ou histórico para falar, cara, não é só uma ilusão que eu tenho. Porque às vezes tem aquele cara que segura a ideia na mão e o cara, de teimosia, ele tá vendo que não vai, mas ele quer. Tem um viés comportamental desse, né? Exatamente. Que é o custo irrecuperável, né? Isso. É a teoria do custo irrecuperável. Tipo assim, não, depois de tanto tempo que eu já gastei, Sim. depois de tanto dinheiro que eu já investi, depois Agora de tanto não sei o quê. Agora não dá para abrir mão disso, né? Exato. É isso mesmo. Não foi esse Vitor, né? O Vitor realmente estava embasado, talvez em números, em histórico, que você via falar, não, cara, pode ser que ainda não deu certo, mas tende a dar ou não? Você nem chegou a pensar nisso, foi tudo meio que evoluindo? Não, assim, os primeiros meses com certeza foi no peito, total. Mas tinham duas coisas que fizeram a diferença. A primeira coisa, com certeza, era entender que a gente estava resolvendo o problema de alguém. Isso foi uma coisa fundamental. A gente entender que a gente estava resolvendo um problema. Por quê? Aqueles caras existiam, não era uma invenção da minha cabeça, aquele público existia realmente, né? E o fato... A dor existia, né, né, dor Vitor? existia. Por quê? Porque os caras estavam lá, dentro dos escritórios, sendo mal atendidos e pagando caro. Né? Então, assim, era uma realidade. O que você falou, bem provável que talvez possa ter acontecido. Pô, mas será que você não usou a metodologia certa para captar? Pode ser. E isso foi eu reavaliei isso várias vezes. Tanto que a gente começou com uma estratégia desse público aqui. Pô, não tá rolando. Bom, vamos aproveitar esse outro público aqui. E aí começamos a estratégia de novo. E o que aconteceu? Quando a gente mudou, depois a gente bateu cabeça aqui lá no começo. TI, né? Depois no foi TI, pro comunicação. Bom para comunicação. E depois, o que hoje em dia comunicação é a grande maioria dos nossos clientes. Hoje em dia você tem muita a gente agência atua com ou empresas de marketing menores, né, agências menores, e profissionais que atuam nessa área. E aí você vai desde eventos corporativos, promotor de evento. Mas por que? Tem algum diferencial para isso lá, o Ibrage, não? Cara, assim, eu acho que o principal é que a gente tem um jeito de trabalhar que tem muito a ver com esse pessoal. Que é? A gente tem um jeito de atender que falha a língua desse pessoal, né? Que eles entendam essas questões chatas e burocráticas e meio que impossíveis de se entender. Tipo, dá um exemplo, vai. Cara, por exemplo, eu vou chegar para você e falar assim, você vai me ligar lá e falar assim, pô, mas o meu DAS, né, que é a guia do Simples Nacional, veio mais alto esse mês. Por quê, né? Falou, porque você faturou mais. Dur. Não, mas é isso que os escritórios falam. É porque você faturou mais. Seu faturamento veio mais alto. Então você... tá, beleza. Então, não, sua guia veio mais alta. Por quê? Falou, peraí, só um minutinho. O que acontece? Tá, você dá uma dedicada, isso, né? Só pra você entender. Você comeu bola aqui, você não emitiu no dia 30. Você deixou virar e você emitiu as duas notas dentro do mesmo mês. Você geralmente emite uma por mês. O que acontece? Quando acontece isso, né? Ou então, por exemplo, que acontece muito, e assim, escritório de contabilidade, eu já vi muito cliente reclamando.
o Simples Nacional ele tem um teto ali de alíquota inicial. Ou seja, até você emitir 180 mil acumulado nos últimos 12 meses, e aí você divide por 12 e dá uma média, né? Porque os 12 meses acumulados, mas dá uma média de 15 mil por mês. Se você emitir numa média até 15 mil por mês, você vai permanecer na primeira alíquota do Simples Nacional. Aí tem várias tabelas, mas a mais básica de serviços, 6%. Né, que é o anexo 3 do Simples Nacional. Então, se você emite 10, 12, 6, 8, um faturamento ali de até 15 mil por mês, você vai sempre pagar 6. Aí, uma dúvida muito frequente. Putz, mas meu faturamento era esse, de repente eu fechei um contrato, um outro contrato, e agora eu não estou faturando mais 12, estou faturando 22. Bom, beleza, sua alíquota subiu. Mas só o ano que vem que vira, né? Não. Não? Não. Aí ela acompanha, Então, o que acontece? Tá. A Receita Federal sempre pega, para efeito de alíquota do Simples Nacional, isso é bom explicar, porque é só pro Simples Nacional, ela sempre vai pegar os últimos 12 meses, o acumulado dos últimos 12 meses. Ou seja, se tem 12 meses aqui, você colocou mais um aqui, saiu um aqui. Sim. Você colocou mais um aqui, saiu um aqui. Então ela vai se eu fechar um contrato agora e faturei, sei lá, algo que ultrapasse, né, os 180 mil, é isso? Isso, 180 mil acumulado. Vai. Faturou nos 12 últimos 182. Vai tomar tinta. Aí muda. Só que é o seguinte, aí você tem que explicar por que isso acontece e tal. E tem uma regra lá no escritório, né? Que é o que a gente. Que é o seguinte: falou, ó, isso que você vai explicar para o cliente. Você tem filho pequeno? Tenho. Tem filho pequeno? Não, não tenho. Tem sobrinho? Tenho. Tem irmão mais novo? Tenho. Então, beleza. Você vai fazer o seguinte: você vai pensar que você está explicando isso para o seu filho de 8 anos, de 10 anos, de 9 anos. Se você conseguir achar um jeito que ele entenda o que você vai explicar, aí você pode explicar para o cliente. Ô, louco. Tá? Porque no leigo do leigo, né? Mas Mas tem que ser, né? Mas é isso que faz a diferença. Porque é o seguinte, você, por exemplo, você tem tempo pro cara falar assim, não, é porque quando você passa de um limite, sua alíquota vira variável. Nossa. Você fala, aí depois você vai ter tempo de parar e ir lá no Google, ó, depois cara, que passa Victor, de um limite. Eu também sou assim e indico para os funcionários também serem muito didáticos, cara. Eu gosto muito de analogia, uso muita analogia, mas demais. Procuro até pegar o próprio negócio do cliente e usar com ele mesmo, né? Isso, legal. É isso mesmo. Mas eu acho que é porque você mata o tempo, deixa o cliente satisfeito, você faz com que ele entenda, né? Não ficar naquela, porque senão você só tá arrastando uma dúvida, né? Exatamente. O cara vai desligar com a dúvida. E outra. E sabe o que vai acontecer? Voltando naquela história que é um serviço de confiança. Sim. Se você não vai explica... perder, né? Exato. E aí vai vir uma outra pessoa, vai explicar e o cara vai confiar naquela, não vai mais confiar em você. É igual, né, cônjuge, né? Porque você tá tratando mal, ou destratando, ou sendo bem neutrão lá. Chega alguém... Se alguém na rua lhe dá flores... Né? Exatamente. Ó, mas é uma regra da vida. Quem não dá assistência abre mão à concorrência. Então, não abriu a porta para a mulher entrar no carro, né? Não, enfim, não deixa... Aí, bichão... Minha mulher deve estar ouvindo, deve estar feliz que eu concordei com você. Eu falou, agora toda vez ele vai abrir a porta para mim, certeza. Tá vendo aí, ó. Não, mas é isso. Então, assim, acho que é isso que... Porque, assim, o que a gente fez nessa época de diferente foi isso. Hoje a gente tem uma metodologia de trabalho muito mais completa. Por quê? O cara abre empresa, o cara pode abrir a conta, o cara pode fazer o certificado com a gente, pode fazer o plano com a gente. Né? A gente tem uma metodologia de trabalho muito mais próxima do cliente. A gente faz acompanhamento das guias de pagamento. Se o cara não paga, a gente avisa. Bom, tem uma série de coisas. Mas lá atrás, a única coisa que eu vejo assim que realmente foi de diferente foi a qualidade no atendimento e a agilidade em processos e tá ligado também à qualidade de atendimento, que é, o cara mandou, a gente respondeu. Ô, Victor, mas cara, eu sempre bato nessa tecla, até hoje eu não arrumei a resposta. Vamos ver se você vai conseguir. É filosófica ou é cara, ou é pragmática? As duas coisas, eu acho. Eu vou fazer a pergunta e você vai me falar. Cara, muitos clientes, né, ou leads até, chegam lá na conteúdo e tal, a gente tem o briefing e pergunta, qual o seu diferencial? A pessoa fala,
Ah, nosso atendimento. E eu sempre falo, né, quando eu tenho oportunidade, eu falo, cara, atendimento é uma coisa que a pessoa só pode falar que é mesmo se ela compra para ver. Eu não posso chegar e falar, olha, compre de mim porque meu atendimento, cara, é foda, é não sei o quê. Porque eu só tô pondo uma promessa. O cara precisa experimentar para de fato. Concordo Você plenamente. entendeu? Então, assim, isso não é diferencial. Eu acho que isso, ele depois que ele prova, ele fala, cara, realmente, vai, se eu te indicar uma contabilidade ou uma agência, falar, Vitão, vai na conteúdo que Porque os lá, caras meu, me atendem, cara, é isso. é isso. Mas É assim, isso. eu não consigo. Mas Não é isso argumento de venda. não é argumento e também não é um diferencial, porque Que é entre uma as. obrigação, na verdade. Tudo bem, quando não é uma coisa Eu entendi seu típica, ponto, eu você entendi. entendeu? O que Uhum. que você entende então, de repente, como você tem um argumento de vendas fugindo desse pós? Porque eu, repetindo, atendimento só vai provar depois, né, que você comprar um negócio. Então, na verdade, só existe uma prova de eu te falar que no caso do Ibrage especificamente, no nosso caso, não quero falar de ninguém, que isso realmente é uma verdade, né? A gente abriu o Ibrage lá em 2008, né? A gente leva em consideração a fundação em 2008 mesmo, quando as coisas realmente começaram a acontecer, junho de 2008. Ah, mas aquele um cliente já veio de antes, então a gente já começou a trabalhar muito antes, tá? A história de um ano. Mas a gente só montou um departamento comercial em 2021, segundo semestre de 2021. Antes, quem tocava? Isso era você direto? Eu e o Piero que tocávamos o comercial, porém não existia comercial ativo. Era pingando ali, fazia Google, não Nada, fazia zero, nada. Era zero. indicação, Boca a boca. Boca a boca. perigosíssimo também. Resultado, a gente conseguiu aproximadamente 1.200 clientes só no boca a boca. Então, tudo bem, vai. Agora, para quem está ouvindo a gente, Isso não é, não não é uma uma fórmula, estratégia. né? Não. Saiam dessa, é isso. Saiam Você dessa. você não faria isso. Tanto que a gente chegou numa hora e falou, cara, legal, beleza, pô, sensacional isso aqui. A maior validação do nosso trabalho é que o cliente indica a gente. Não existe uma validação melhor do que essa. Sim. Né? Agora, cara, não é pouco demais? Né? E se de repente. Né? É o que eu sempre falo. Então, não pode, uma hora acaba, essa uma hora fonte acaba. seca. Uma hora acaba, então. Exatamente. Então, o que eu acho é que os dois trabalhos têm que ser feitos. Tanto que a gente, em 2021, resolveu montar um departamento comercial. Resolveu contratar uma agência de marketing digital. Resolveu ir fazer a parte ativa. Porque até eu vi eu tive no Powerhouse, né, mês passado, e na palestra do Caio Carneiro ele fala, né, tipo, a venda passiva é bônus. Né? Exato. A venda passiva é bônus. E assim, o que você faz mesmo é a venda ativa. E aí a gente começou a pensar muito nisso lá atrás. Lá atrás, 2, 3 anos atrás. Depois da pandemia, né? Porque pandemia, a gente trabalha com pessoal de comunicação, que é eventos, cinema, teatro, assessoria de imprensa. Cara, foi uma porrada na boca do estômago para o nosso público. Nossa, né? A gente teve que se virar nos 30, assim, absurdamente. Então, a gente falou, cara, e assim, o que acontece? Vamos imaginar que esse mercado inteiro fez brrr, caiu. derreteu. Né? Meu, quem que esses caras vão indicar nesse período? Praticamente ninguém, porque ninguém tá trabalhando nesse mercado. Quem né? tá vivo, o mercado né? Quem tá vivo tá, né? Então, tá preocupado em se manter Sim, vivo, né? exato, Então, falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa a mais. E a gente precisa fazer. Então, tanto que a gente montou uma estrutura comercial para fazer uma parte ativa lá no segundo semestre de 2021. Né? Então, assim, a estratégia é trabalhe o seu público. Né? Ele é rico. Se você tem qualidade ali na entrega, trabalhe o seu público, o seu próprio cliente. Né? Ele pode ser o seu embaixador maior da sua marca. advogado né? da sua marca. Exato. Mas
Não deixe de Nunca, deixar uma torneira nunca, aberta aqui, nunca. né? Mas isso é verdade até porque é o seguinte, e assim, eu divido aí em várias etapas a trajetória do Ibrage, e essa pegada ativa lá atrás era o que eu fazia. Eu fiz isso durante muito tempo. 2008, começando em 2007, eu fui atrás, eu ia lá, conversava com um, conversava com outro, ia atrás de um, ia atrás do outro, tentava achar lugares que tivessem uma concentração dessas pessoas, para que Se a gente pudesse aproveitar trabalhar, pegar uma, um, um grupo, um volume maior. Então eu fazia esse trabalho ativo. Assim, incansavelmente. É o que eu fiz a vida inteira. Eu sempre trabalhei na área comercial. Uhum. Então, incansavelmente eu ia. Era um, era dois, era três. Eu ia num lugar, né? Pegar assinatura num contrato. Eu fazia isso pessoalmente. Eu ia lá pegar assinatura na constituição da empresa. Eu ia pessoalmente. Por quê? Porque, meu, chegava lá, o cara do lado também tinha empresa. Ou tinha um cara entrando que precisava abrir. Ia conversando com todo mundo e tal. Então, eu fazia esse trabalho ativo incansavelmente. E que deu os resultados, né? Lá depois, 2009, 2010, 2011. E você foi crescendo ano a ano num ritmo bom? Ou igual não? Foi cada ano crescia mais? A gente sempre cresceu num ritmo bom. A gente sempre cresceu. A gente nunca caiu. Que é uma coisa também meio... Né, tirando 2020, obviamente, 21 a gente cresceu em número, mas o faturamento deu uma segurada por causa de inadimplência. Mas 2022 a gente voltou a crescer bem. Mas eu acho que assim, pra gente, os melhores anos foram ali, por incrível que pareça, os de crise, 2014, 2015, foram anos bons pra gente de crescimento. Depois 2016, mais ou menos, 2017 voltou a ser igual que era. Aí 2018, 2019 de novo, né? Beleza. E aí pandemia, não sei o que, 2020 foi muito fraco, né? Aí 2021 melhorou e 2022 a gente voltou ao ritmo anterior. Você falou que implantou o comercial em 21. 21. Isso melhorou? Você tirou o pé? O que aconteceu? Ou só profissionalizou e regulamentou essa área? São duas intenções, na verdade, né? A intenção é o seguinte, antigamente ficava muito na mão ou minha ou do Piero, que é o outro sócio, receber os contatos. A gente já não tinha mais tempo. E assim, né, que eu tava falando, eu fazia muito ativo lá atrás, de repente não dá mais tempo, porque você tem que cuidar do financeiro, cuidar do operacional, cuidar disso, cuidar daquilo. Exatamente. Você tem que pensar em 200 coisas, aquilo acaba ficando... Fazer a gestão, né? Fazer a gestão da empresa, enfim, tudo, né? Exatamente. E aí o que acontece? Aquilo que você separa, né? O que é urgente é importante e o que é urgente, o que é importante, mas não é urgente. E a prospecção está aqui no que é importante, mas não é urgente. Porque o que é urgente é importante, vai te demandando toda hora. Mas você deixa lá o que é importante e não é urgente, que é o que vai fazer a diferença na sua vida ou no seu negócio, né? Que é aquela coisa que não chega para você que tem que ir atrás, né? É importante, não é urgente, fica, né? Então ficou parado. E mesmo assim, como a gente estava envolvido em 200 mil coisas dentro da operação, cara, o cara mandava um e-mail... Que é um outro erro, né, Vitor? Depois queria que você comentasse isso. É um erro, mas assim, faz parte, né? Tipo assim, tem um período ali que você não consegue. O problema é que assim, a gente teve um período de eu chamo de... É um trecho do ensaio sobre a cegueira, do Saramago, né? Então a gente teve uma época ali, depois de tanta porrada que a gente levou, se levantou, outra porrada a gente resistiu. Teve uma que foi catastrófica, a gente passou por ela. Acho que teve um momento ali que a gente falou, cara, a gente já passou por tanta coisa, a gente continua crescendo, a gente ganha bem, a gente vive bem, a gente viaja para fora do Brasil. Acho que a gente entrou num estado meio, sei lá, inevitável não, né? Porque é totalmente evitável, mas na armadilha mais óbvia de todas, que é o da acomodação, né? Então acho que a gente ficou meio cego durante um tempo ali. E aí a gente ficava resolvendo essas coisas que chegavam. A cliente que mandava e-mail, respondia. Só apagando incêndio. Boa, perfeito. Resumiu perfeitamente. Só apagando incêndio durante um tempo, sem ativamente
fazer com que a gente saísse dessa operação, pensasse estrategicamente, Exato. pudesse Olhasse fazer o negócio de cima, né? águia e não minhoca. Visão de Isso, águia e não de visão minhoca. de águia. A gente tinha visão de minhoca Ó, nessa época. o Vitor tem várias. Eu gosto, também sou desses, Vitor. Eu gosto de acumular expressões porque eu uso muita analogia. E, cara, é legal. Eu li o livro do Saramago, vi o filme. Meu, você uniu legal isso aí. Eu Saiu entendo sob a bem o que cegueira. você está falando. E eu te convido até a assistir. Eu não sei se você viu do nosso canal na podcast com a Camila. Que é de gestão de pessoas ou Camila a Poiano, dona de gestão de. empresa? É isso. Ela fala Eu vi algumas partes, não umas consegui ver pílulas, inteiro. né? Isso, Cara, os cortes. fantástico. Muito Aquela legal. mulher Eu deu um inclusive, show de depois disso, eu gestão. tô seguindo ela no Instagram, inclusive. É? Ela é muito legal mesmo, as coisas que Cara. ela fala totalmente de gestão de pessoas. E é isso, E você é isso, sair da operação sai e da pensar operação. estrategicamente. Porque, Perfeito. mas assim, eu entendo também, cara, muito o que você falou, porque eu estou nessa fase, porque eu também apago incêndio, eu também sirvo café, eu atendo, eu sou mais o comercial mesmo. Uhum. Porque assim, a Conteúdo não é uma agência grande, né? Ela é pequena, né? É uma agência pequena. Cresce, mas ainda é pequena, né? Então a gente precisa estar ali no operacional, instruir, treinar. E eu me vejo assim, estando, mas querendo sair, mas não conseguindo me desvencilhar, né? Mas é um Como processo, deveria. viu? Mas é um processo. Eu acho que assim, tem uma coisa. A gente nasce, cresce vendo muito filme de Hollywood, muita série da Netflix, né? E agora cheio de youtuber falando que tudo é fácil, né? E aí a gente fica achando que Nós é estamos igual um errando. filme. Não, é que é igual um filme, assim, sabe? Que a gente vai indo, a história, e ela é difícil, você vai sofrendo, mas no final da história tem um evento maravilhoso e tudo termina bem, né? A gente passa a vida achando que isso vai acontecer e tal, e na empresa é igualzinho. A gente fica achando que de repente, putz, não, mas depois que eu atingir um certo patamar, eu vou sair da operação. Não, mas depois que eu conquistar X clientes, eu vou pensar só estrategicamente. Não é isso, Vitor. Não é isso. Você vai ter que parar Porque você e ainda desenhar. está no meio do caminho, né? Será que ainda você não vai chegar nisso? Talvez não. A gente, assim, é que assim, o que eu quero dizer é que não é um estalo mágico que acontece, é um processo. E a gente começou esse processo o ano passado, mas a gente não conseguiu fazer sozinho. A gente precisou de uma ajuda externa para fazer. Tipo? A gente tem uma consultoria de gestão de pessoas e gestão estratégica hoje que trabalha com a gente. Então a gente trabalha com elas. O trabalho começou lá também no junho de 2021, mais ou menos. A gente começou a fazer o trabalho com elas. E exatamente que a gente teve problemas com a equipe, principalmente naquela época de pandemia. Os problemas começaram, na verdade, em 2019. Pandemia, hein? Mas, assim, dividir o mundo, né? Sim, duas... Não, mas assim, esses problemas de equipe, de gestão, começaram no tempo do ensaio da cegueira. Entendi. Mas eles explodiram ali, né? No final de 2019, a gente resolveu, ou melhor, achou que tinha resolvido, mas logo que a gente resolveu, veio a pandemia. E aí, home office, sem estrutura nenhuma para home office, uma bagunça danada tal. E a gente começou a ver que os problemas ainda aconteciam. Eram outros, eram diferentes, mas eles ainda aconteciam. Sim. E aí a gente teve que assumir, falou, cara, assim, a gente não consegue resolver sozinho, a gente precisa de ajuda. E a gente foi lá e chamou essa consultoria que... E tá aplicando? Estamos aplicando tudo. Porque tem coisas, às vezes, a gente chama, né? Contrata e não faz, né? Não, assim, o que acontece? O trabalho é diferente, né? Então, a gente faz um trabalho constante. Entendi. Não é um negócio, elas foram lá, fala, faz isso, beleza, tal. Não. É um trabalho constante. A gente é processual até, né? Processual e tem duas pontas o trabalho. Isso que é legal. O trabalho que a gente faz com elas. Tem gestão de pessoas e estratégica, né? E aí você tem desde... A gente faz a cada 15 dias encontros, né? Ou só com a liderança, ou com a equipe inteira, né? E aí mudam os temas, né? Então, por exemplo, a gente teve inclusive um segunda-feira agora. Como a gente está em São Paulo, elas também facilitam, elas também fazem por a distância online. A maioria dos encontros são à distância agora, inclusive.
Mas elas estiveram lá no escritório, a gente fez uma dinâmica com a equipe, né? Para trabalhar confiança, trabalho em equipe, saber escutar, saber interpretar a situação e passar para uma pessoa que não está enxergando, tinha uma pessoa com uma venda nos olhos e tal. Então, tudo isso é gestão de pessoas que a gente tem feito. E, aliado a isso, processos, né? Processo. Como funciona isso? Do momento que entra ao momento que faz. Né? A gente está fazendo isso numa empresa que, assim, estruturalmente ela não é grande, mas por ser um escritório de contabilidade já é difícil. Quantos funcionários, Vitor? Hoje a gente tem, a equipe toda tem 20 funcionários. 20. Estão lá, contando você e o Piero. Isso, contando eu e o Piero. Não, contando eu e o Piero, 22. agora a gente está com 20, isso. Contando com nós dois. 18 mais nós dois. Mas a gente já está com planos de grande, contratar né? mais Porque... duas pessoas. A gente tem planos já para esse primeiro semestre. Então, mas só que assim, não é assim, e é uma das coisas que eu falo, você fala assim, putz, você tá nesse processo, toma, é o processo. Se você não para e começa a fazer o processo, você não consegue sair. E o que você tem que fazer para sair? Você tem que mapear todos os processos da sua empresa. Tem que analisar todos os processos. E quanto mais cedo você fizer isso, mais fácil é. A gente tá penando para fazer. Então dá uma dica aí, aí, quando até você para mim. Como assim mapear? E só para finalizar aqui. Quando você tem todos os processos mapeados e a pessoa tem a ciência daquele processo, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Ela sabe exatamente como agir em determinada situação. Checkpoints, né? Exato. E aí o que acontece? Você pode cobrar. Ela não depende de você. Ela não precisa perguntar toda hora, ô Daniel, mas aquele negócio lá, e aí? Mas aquele cliente falou isso, e aí? Não sei o que, falou, meu, tá aqui, ó, tum. Lógico, sempre vão ter situações, né? Mas então, no básico, por exemplo. Agora, assim, se você me perguntar assim, isso aí tá funcionando na sua empresa? Não, nós estamos no processo. A gente vai chegar lá. Né? Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, isso não é uma coisa mágica que acontece, sabe? Se o empresário não parar e se dedicar a isso, né? Fazer um mapeamento que eu digo é o seguinte, qual é o fluxo do cliente dentro da minha empresa? O cliente começa aqui. Depois que ele começa aqui, ele passa por aqui. Ele passa para cá. Beleza. Quais são as etapas que ele cumpre nessa passagem? Ele cumpre essa e essa. Beleza. Essa aqui é a responsabilidade de quem? Do departamento X. Beleza. O que o departamento X vai fazer? Isso e isso. Beleza. Dado esse ok, o cliente vai para cá. Beleza, veio para cá. Beleza, o que acontece nessa etapa? Isso. Quem faz isso? Esse. Cara, eu tô, assim, é o que eu falo, repetindo. Olha aí, Camila, dando muita moral, hein? O podcast da Camila me abriu a cabeça de um jeito, cara, revolucionária mesmo, assim, pá! Acendeu a luz. E eu já estava, né, fazendo na conteúdo mapeando, isso. Ou seja, documentando cada área. Formalizando. Isso é um processo. Porque, cara, isso me abriu os olhos justamente na troca de funcionários. Quando um cara, às vezes, estava treinado, saía... o caos. Como... Opa, caiu alguma coisinha aqui. Mas tudo bem. Aí a gente pegou, falou, cara... Eu preciso mapear isso, porque isso vai me poupar tempo lá na frente, quando entrar alguém, né? Não preciso ficar. Além disso, né, Vitor? A pessoa, quando entra, ela também vai ver que você tem um profissionalismo no negócio, né? Sim. Porque se você encadera ela lá e vai ficar fica muito amador, né? Fica muito jogado. O pessoal, não, total. Agora faz isso. Agora assiste aquele negócio. Cara, agora... E a gente fazia isso até pouco tempo atrás. Com quantos anos de empresa? Com 12, 13. Porra, então, não é? Cara, assim, é surreal. Mas hoje você para e pensa e fala, cara, como assim, né, meu? Chegava um funcionário novo, falou, beleza, isso aqui é fulano, isso aqui é fulano novo. Beleza, tá. Sua cadeira é essa, seu computador é esse, você vai fazer isso, senta aqui e pau no gato. Meu, surreal um negócio desse. Então hoje a gente ainda tá, estamos muito longe engatinhando, né? Engatinhando, porque é um processo... Mas sabe o que é legal, Vitor? Você sabe o que você tem que fazer já. Já não é mais um mistério.
Começa. Você fala, eu preciso fazer isso. Isso e começa. E começa. Saber não é o Joel J fala na palestra dele, né? Tipo, as coisas não residem no campo do saber. Elas residem no campo do fazer. Do fazer. Você tem que saber e fazer. Se você só souber, não adianta nada. Né? Então, você tem que fazer, cara. E fazer é difícil. Por que é complicado isso? Porque a gente nunca enxerga... É difícil enxergar o retorno de longo prazo, né? A gente é muito curto prazista por natureza, né? Até pela história dos nossos ancestrais lá. Ancestrais, 70 mil anos lá na savana e tal. Cara, eu tenho que sobreviver hoje, eu preciso comer hoje. Agora, amanhã. Amanhã ninguém sabe. E a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar o longo prazo, o benefício no longo prazo, né? Porque a gente sempre sente a dor no curto prazo. Então você vai lá, você vai ter que mapear tudo isso. Cara, é um chato pra caramba, o negócio dá um trabalho. É chato. E outra, e sabe o que é pior? É chato. E quando você começar, você vai ver, você fala, cara, eu vou acabar isso aqui, só que isso aqui nunca vai acabar. Porque o processo... Mais uma do Vitor. O processo, ele sempre vai ter que ser revisto e aprimorado. Ele se renova, né, cara? Ele se aprimora, ele não é engessado. Ainda bem, é dinâmico, viu? Ainda bem, eu acho. Bem, porque ainda mais quem trabalha com serviços, ô Vitor. Total, concordo plenamente. Talvez uma linha de produção, ok. O produto tem que sair assim. Isso. Porque o serviço é dinâmico, né? Você trabalha com pessoas... Pessoas. Por mais até que, por assim, a gente... Muda uma regra, principalmente você, muda todo dia a coisa. Muda direto, e aí? Chato Agora já não é assim, tem que fazer assado, Sim, né? Tem que mudar todo o fluxo, Tem que avisar a galera. Por exemplo, entra uma obrigação acessória nova, né? Então, cara, isso muda uma lei. Muda tudo, Cara... muda tudo, muda o jeito, muda a dinâmica, muda a alíquota, muda o jeito de emitir nota, vai mudar do MEI agora, né? Vai ter um sistema único nacional, então, olha quanta coisa. Então, assim, isso muda, né? Muda muito. Mas foi boa frase, né? Você vai acabar, mas o negócio não... O negócio não acaba. Porque, assim, processo é aprimoramento e não sei o que e tal. Então, cara, gestão de pessoas, gestão de processo, cara, esquece. É pro resto da vida. Não tem a formatura, né? Que você joga o chapéu agora é só alegria. Mas eu achava que era. Olha que legal, olha que negócio interessante. Eu sempre achei que, agora nós vencemos essa batalha. Olha isso que a gente fez, cara. Olha esse negócio que a gente resolveu. Cara, parecia que a gente ia quebrar e ainda não quebramos, resolvemos. Vida continua, cliente continua entrando. Aí a gente entra no ensaio da cegueira, lá, ensaio sobre a cegueira. Sim. Você se acomoda, falou, cara, beleza, isso aqui vai rolar, não sei o quê, beleza, tal. E aí você perde a mão. E aí quando você percebe o negócio tá uma bagunça, e aí você tem que parar essa hora e falar, você fica apagando incêndio só, né? Porque você não tem nenhuma proatividade para resolver. Parece que no começo é tudo legal, assim, porque a proatividade é 100%, né? E a sua possibilidade de se acomodar é 0%, né? Então você fica lá, vamos, e vai passando o negócio e você vai... Só que você também não tem a experiência ainda, não, nenhuma. Você vai tudo na emoção e tal. Exato. E você que lida com muito empresário hoje, né? Talvez começando, ou já no meio, ou no fim, enfim, de todos os tipos, imagino. O que você vê nesses empresários, né? Pessoal, vamos pegar o cara que está começando. Você vê muito afinco, vontade, ideia, mais pelo lado de ele não ter um patrão, vamos dizer assim, ou pelo lado de fato aquele Vitor lá atrás, que era o cara que teve um teto e queria implantar as coisas dele, ou, sei lá, uma outra coisa que eu não citei aqui que você percebe nisso... nesse setor, assim, não só no de comunicação, mas de um âmbito geral, empresariado, assim. Então, eu não vejo muita regra nisso que você está me perguntando, assim. Cada um tem o seu próprio motivo, né? Então, às vezes o cara vem de uma família que todo mundo empreende, o pai não sei o quê, dá um baita incentivo e tal. Às vezes é necessidade mesmo, que nem foi no meu caso, virou uma chave lá e eu tive que correr atrás. E às vezes o cara tem vontade de ser mais livre, né? Ele acha que assim, eu não quero responder para ninguém, não quero ficar dependendo dos outros, eu quero mesmo fazer e tal. Isso então, talvez a menor parcela, né? Talvez. Eu acho que não tem. O pessoal já tá mais escolado que não ser patrão não é bem isso, né? Não, mas assim, eu acho que é mais uma liberdade
não de tipo assim, putz, eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero, né? É mais uma liberdade de atuação. De atuação, Falar de assim, implantação. isso, exato. Eu posso fazer as coisas de acordo com as minhas ideias. Perfeito, é. Embora também não seja isso, porque quando você começa a ter uma equipe maior, um monte de gente embaixo de você, você vai ter que conversar com todo mundo para entender as ideias do outro, para você não pensar numa coisa que na sua cabeça é maravilhosa, mas que ninguém tá nem aí para isso e o negócio não vai vingar. Tipo lei que só existe no papel, né? Então, mas eu vejo isso. Mas assim, o que eu vejo é muita dificuldade no começo. Eu já vi várias vezes lá no escritório, Por nesses falta 15 de anos. técnica, dificuldade nisso, Por não? falta de ser o começo do negócio, de estar encarando uma coisa nova, falta de dinheiro. Geralmente o investimento é ali do próprio bolso ou de algum familiar. E aí, ou, às vezes o dinheiro é do cara, ele acaba o dinheiro dele, ele pega o da mãe, acaba o Vai da pro mãe, banco. pega o da... Aí no final acaba no banco e tal. Mas isso não é o pior, na minha opinião. O que eu acho que é pior, e aqui se eu pudesse dar uma dica de quem viu vários negócios abrirem e morrerem, abrirem e prosperarem, tem duas coisas que são muito marcantes para mim. São três, na verdade. A primeira, com quem você vai fazer? O quanto você conhece essa pessoa? Ou o quanto você pensa que conhece e, na verdade, talvez você não conheça. Porque isso está muito relacionado à segunda e à terceira coisa. Porque a gente vê no começo que é a segunda coisa, não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem nada, é só força de vontade e garra para fazer o negócio acontecer. E quando você tem só força de vontade e garra, se tiver duas pessoas com força de vontade e garra, três pessoas com força, seja lá quantas forem, o negócio tem uma tendência muito maior de acontecer, né? E aí, qual é o problema disso? Nesse momento, tá todo mundo correndo junto. Só que não existe ali, como você não conhece aquela pessoa profundamente, você não entende o que ela quer quando ela atingir um certo patamar. E aí você vem o terceiro problema do empreendedor, que empreende com sócios, na verdade, né? Isso é mais para quem empreende com sócio. Quando você chega num determinado patamar de comodidade financeiro, quando começa a entrar o dinheiro, quando o negócio dá certo e aquele negócio parece que putz, vencemos essa primeira etapa da sobrevivência, né? E aí você tem um desalinhamento do que cada um quer. Um quer pegar o dinheiro, enfiar no bolso, sentar na cadeira, ficar assistindo vídeo no YouTube, tal, viajar 4 vezes por ano, tirar 12 férias, não sei o quê, passar a tarde com o filho jogando videogame, tal. O outro não. O outro quer triplicar a empresa em 6 meses, né? E aí começa a dar pau. E assim, eu vi diversas empresas bem-sucedidas, caras brilhantes no que fazem. Cara, de repente o cara falou, meu, é o seguinte, ó, a empresa acabou, tipo, não dá mais, a gente tá desfazendo tudo e eu preciso encerrar o CNPJ. Eu falei, cara, mas... Sério, né? Cara, eu tava acompanhando seu faturamento aqui, eu falei, cara, os caras tão voando. Mas o voo acabou. Acabou o voo. E assim, por quê? Porque tem desalinhamento entre pessoas, né? Tipo, primeiro, você não sabe o que aquele cara quer da vida. Ah, não, eu quero fazer um negócio. Beleza, mas e a hora que você tiver dinheiro, você quer fazer o quê? Você quer continuar ou você quer ficar meio, né? Então, eu vejo isso muito, cara, muito assim. E é engraçado, assim, às vezes até os caras, a gente faz reunião, os caras super empolgados, não sei o quê, tá 3, 4 caras na reunião, né? Antigamente era no escritório, hoje não é mais, é por vídeo. E aí os caras, não sei o que nós vamos fazer, que não sei o que, tá. E eu sou sempre o chato, né, do negócio. Eu falo, cara, beleza. Eu entendo, legal, a gente vai dar todo o apoio para vocês, inclusive na estruturação da empresa, tal, melhor atividade, menor carga tributária, fica tranquilo. Mas agora vocês estão alinhados entre vocês do que vocês querem fazer com o negócio quando ele der certo? Aí, Você já dá uma jogada. eu pergunto, porque eu vi muito acontecer, cara, muito, muito, muito. E aconteceu com você também, né? Claro, você está dando esses conselhos pela visão dos outros, né? Que você vê isso toda hora, né? Uhum. Você lida com empresas, né? E principalmente na parte delicada, são as finanças, né? E grana
é um grande fator motivador, né, Vitor? Assim, grana abala muitos sistemas, né? A gente sabe que é difícil porque é grana e também energia, né? Eu também já passei por isso, né? De ter a mesma parte societária e às vezes você vê um trabalhar mais que o outro e ganhar a mesma coisa e você começa a ficar puto e tirar o pé e, cara, bom, Aí o negócio vai, né? é, Porque desgringola, né? degringola. Óbvio, né? E você vê alguém que não se junta com ninguém, por exemplo, é melhor a pessoa não ter um sócio? Eu sei que também não há uma regra, né? Você já viu de tudo. Mas eu tenho uma opinião. Fala, queria saber. Eu acho que é melhor ir com sócio do que sem sócio. Por quê? Cara, porque. Você divide as angústias. Cara, não é. Tipo, eu acho que tem uma frase. Eu faço parte de um grupo de mentoria de empresários contábeis, né? É, e eles sempre falam lá no grupo, né? É uma frase, eu nem sei de quem é, mas é uma frase super batida hoje em dia, que é tipo, se você quer ir rápido, vai sozinho, né? Agora, se você quer ir longe, vai Com alguém. acompanhado, vai com alguém. Cara, assim, a parte de você fazer sozinho não é impossível, mas é mais difícil. Primeiro que você não consegue dividir as tarefas e você é um só, né? E segundo, que você não tem com quem compartilhar as suas angústias que só você entende. Porque assim, não adianta você chegar a ter um dia de cão dentro do seu negócio, naquela fase inicial em que nada dá certo, que não tem dinheiro, que não tem não sei o quê, mas você tá enxergando ali que ali na frente vai dar certo, né? Cara, passa por isso. Chega em casa e fala isso pra sua esposa. Fala pra sua mãe. Fala pra qualquer um. Não, e Ela vai falar mesmo assim, meu, também, você é Vitão, louco. Nunca mais volta. Não, ou pegar Vai arrumar um emprego. um funcionário, brother também, sei lá, que possa até entender porque ele tá lá respirando, também não adianta, né? Porque Cara, talvez ele não toma a decisão junto, né? não. Porque é o seguinte, acho que na vida tudo é ônus e bônus, né? E os ônus e os bônus, se você, com relação a um sócio e com relação a um funcionário, mesmo que seja diretor, coordenador, é diferente, né? Eu tenho uma regrinha lá no escritório que é o 90-10, né? A regra do 90-10. Que assim, 90% do sucesso do nosso escritório, da nossa empresa, do Ibrage, não vem da diretoria. Não vem de questões estratégicas, não vem de que a gente vai fazer isso esse ano, vamos fazer desse jeito, vamos mudar tal, não vem. 90% do sucesso vem do trabalho que a equipe desenvolve todos os dias junto aos clientes. 90% vem de lá. E só 10% vem da nossa parte. Porém, isso a gente está falando de sucesso. Quando você parte para a parte da responsabilidade perante aquele negócio, a regra se inverte, né? E aí não dá para falar que a equipe não tem nenhuma responsabilidade, porque assim, o sustento daquela pessoa, às vezes daquela família, vem dali, né? Se tiver algum problema e a empresa quebrar, por exemplo, não, pior dos mundos, a pessoa vai ficar sem emprego, vai ficar sem renda, vai ter que correr atrás de novo, tal. Mas 90% da responsabilidade está na mão da diretoria. Se der um problema, por exemplo, É você que resolve, né? a gente, deu um problema aqui na hora de subir uma obrigação acessória, teve uma empresa que não foi. Não foi? E agora? Tem uma multa para pagar. O funcionário não paga. Você tem uma história dessa, né? Que veio uma bucha. Conta aí rapidinho, só pra gente. Na verdade, assim, tem uma. A gente começou lá atrás com esse escritório contábil, né? Com o parceiro. E eles faziam a operação. Só que tinha muita diferença de cultura, né? Do jeito que a gente fazia as coisas e do jeito que eles faziam as coisas. Do jeito até que a gente queria que as coisas fossem feitas e era uma outra pegada, e a gente queria que fosse de um jeito mais ágil, mais rápido, E a gente falou assim, cara, não tem outra solução. A gente tem que começar a trazer devagar, internalizar, né? Trazer para dentro do Ibrage as operações. Beleza, o que a gente está mais acostumado aqui? Com o departamento fiscal. Beleza, vamos trazer o fiscal. Aí já tinha uma equipe lá, contratamos algumas pessoas, começamos a fazer o fiscal dentro do Ibrage. Beleza, funcionou super bem.
Falei, cara, beleza, vamos trazer o departamento pessoal. Porém, todavia, contudo, desgraça total. Penamos. E a gente também, assim, dizem que é fazendo merda que se aduba a vida, né? Essa foi mais uma delas. Então, a gente... vamos internalizar o DP, o departamento pessoal, mas vamos pegar uma pessoa que a gente conhece, que não é daqui, para fazer pra gente. Ou seja, bela internalização, né? Bem paraguaia. E aí, beleza, essa pessoa fazia pra gente, entregava e a gente enviava as guias pro cliente. Beleza, legal. Só que quando você faz isso, você tem que, quando você gera essa guia, você tem que entregar uma declaração. Então, para cada guia que você gera lá no DP, não vou entrar aqui nos termos técnicos, mas resumindo, você gera a guia para o cliente pagar e você entrega uma declaração informando lá o INSS que você gerou essa guia para o cliente tal, para a pessoa tal. Beleza. E aí, essa guia tem que ser entregue até uma data. Desculpa, a declaração tem que ser entregue até uma data. E essa pessoa falou, não, esse prazo não existe. Isso aí eu tenho até não sei quanto tempo para entregar. Fica tranquilo que isso aí eu resolvo. Falei, beleza, então. Pessoa qual? O cliente? Não, essa pessoa que trabalhava pra gente entendi. e fazia esse processo. Então, então ela gerava a guia, entregava e tinha que entregar a declaração. Tá. O que ela fazia? Ela só gerava a guia e não entregava a declaração. Certo. Porque dava mais trabalho entregar a declaração do que gerar a guia. E como ela tinha prazo para entregar as guias pra gente, ela ia fazendo e depois ela via as declarações. É uma coisa que não importa, na verdade, né? E aí, beleza. Foi. Isso 2010. Aí, obviamente, essa pessoa, se eu tô te contando essa história, não era a única coisa que ela fazia errado. A gente teve problemas, dispensou ela, chamamos, aí internalizamos de verdade, né? Contratamos uma pessoa para trabalhar lá dentro com a gente, no departamento pessoal, fazendo isso, aí sim. Só que esse período deixou uma herança pra gente, né? Essas declarações que ela não entregava, para cada declaração que ela não entregava, gerava uma multa. Bom, resumindo a história, pelo número de clientes e pela quantidade de declarações não entregues, deu R$27 mil. 20... Desculpa, 97 mil. 97, olha. Quase R$100 mil. Era quase o nosso faturamento bruto da época. E vocês arcaram com tudo. 100%. Tem que arcar, né? 100%. Porque é aí que mostra a credibilidade, né? Exato, também, né, porque Vitor? é o seguinte, a gente viu acontecer. Cara, dá uma bucha na empresa, o contador fala, não, ó, teve uma obrigação acessória nova que mudou aqui, que Isso o teu cliente acaba sabendo ou você consegue consertar sem precisar envolver? Nesse caso, eles souberam. Souberam. Porque é o seguinte... Isso pôs vocês em risco no sentido de, pô, os caras deram mole aqui, né? Total. Eu acho, não, assim, não pôs em risco porque a nossa posição... Não, ok, mas até então, sim, dá aquela gerada. Abala. Ô, Vitão, você vai segurar essa, né? Não, então, deixa com a gente. É que assim, a nossa atuação foi cirúrgica no negócio. Sim, vocês já se anteciparam. Só que também teve um problema, né? Porque é o seguinte... porque depois eu descobri por que a pessoa tinha feito isso. Por quê? Porque é o seguinte, todo ano acontecia isso. Acontecia. Se você não entregasse essa declaração, o governo passava um projeto de lei lá, uma lei complementar, os caras enfiavam uma jabuticaba lá no Congresso e eles zeravam essas multas. Entendi. Esse ano foi o primeiro ano que a Receita falou, não. Isso. Não, senhor, vamos cobrar, vamos deixar esse dinheiro na mesa, tá maluco? Tá louco. Vamos começar a cobrar. E aí eles cobraram. E aí o que aconteceu? Realmente, isso não existia até um ano antes. Começou a acontecer naquele ano. Então não foi desleixo, nem... Não, foi, porque a gente deveria ter entregue. Era uma obrigação que deveria ser entregue. Saber disso, né? Que tinha mudado. Mas a pessoa sabia. Fez, porque assim, não, depois eu faço, depois não fez e não sei o que, passou. Irresponsável. Né? Exatamente. Só que aí o que aconteceu? A gente foi cirúrgico. No dia eu falei assim, cara, nós vamos pagar todas. Aí os caras, meu, você tá louco? Os caras quem? Seu sócio? Todo mundo. Todo mundo que tava lá falou, meu, peraí, calma. Pô, Piero. Não. Cara, assim, a equipe inteira, era uma equipe pequena na época, nós vamos pagar 100%. Falei, meu, se não você tá louco de, se não é a coisa certa a fazer, mas, cara, da onde você vai tirar esse dinheiro? Tipo, peraí, né? Vamos pensar melhor. Da onde você vai tirar esse dinheiro? Divide com os clientes? Foi o que eu tô falando pra você, tipo, meu, era o faturamento, era o nosso faturamento bruto na época.
Não dá, né? Uma coisa Cara, meio... é surreal. Se eu pagar tudo, a gente quebra, né? Beleza. Aí eu falei, não, nós vamos pagar 100%. Eu vou achar um jeito de pagar. Aí liguei eu, um por um. Como eles tinham, na época, né? Eu tinha mais relacionamento com eles. Liguei um por um, falei, ó, é o seguinte. Aconteceu isso, isso e isso. A gente teve um problema. Esse problema já foi resolvido. Só que gerou uma consequência que é essa. E a gente vai se responsabilizar por esse custo. E se você não vai precisar arcar com nada, a responsabilidade é 100% nossa. Beleza? O pessoal falou assim, aí eu falei assim, tá ok pra você? Podemos continuar contando com sua confiança? Eu falei, não, beleza, achei que a postura de vocês foi bem adequada, porque uma pessoa que eu conheço, o contador ligou, falou que ele não tinha nada que ele podia fazer, que foi uma coisa que o governo inventou e que ele tinha que pagar. Deu um miguezão. Então, o contador tem essa mania. Tem, né? Os mais antigos, né? Tinha essa mania. Não, veja bem que isso aqui é um negócio que surgiu agora, a gente ninguém sabia, tal, não sei o quê. Tipo, dá uma embarrigada e passa a bucha. Podia, né? Em tese, assim, você poderia tentar, né? Alguns mais atentos talvez descobrissem e falar, opa, o Vitão tá aplicando aqui o... Não, porque tem um problema que é um lema nosso lá no Ibrage hoje. O prejuízo em credibilidade é infinitamente maior do que o financeiro. Sim, sim. Infinitamente. Então, Não, assim, eu vi erro que nosso, você falou responsabilidade nossa. de outro ponto, né, em que você preferiu sempre, você falou que pagou o pessoal da... Eu preocupado com a agência. Não, eu paguei os caras do site, ou seja, do seu. Paguei do meu. Porque você tem um nome a zelar, né? Você ainda pretendia estar nesse lugar que você está hoje, enfim, isso tudo podia te manchar agora. Você ia vir com mancha de de caráter, lá, né? Não, do que a gente carrega. E outra, eu tenho como eu faço parte desse grupo, tem muitas histórias lá, tipo, que as pessoas compartilham, né? Tem um contador lá, ele assumiu o escritório do pai dele e ele descobriu que o pai dele devia uma grana, assim, absurda. O pai tava quebrando o escritório. Descobriu que o pai dele devia uma grana absurda, assim. Pra cliente, pra vizinho, sabe esse negócio? O cara começou a se enrolar, começa a pedir, não, porque as coisas vão melhorar, depois eu te pago. Sim. Cara, o que ele fez? Ele falou, cara, ele podia ter falado, falou, cara, essa dívida não é minha, é do meu pai, você se vira com ele. A minha gestão é de hoje pra frente. Exato. Mas ele falou, não, eu vou pagar tudo que o meu pai deve pra vocês. Eu não vou pagar hoje. Mas vou pagar. Nem agora, mas eu vou pagar. O meu plano para pagar, meu plano de pagamento é esse aqui. Se aceita o plano, posso contar com sua ajuda, mas eu vou te pagar. E ele falou, em 6 anos eu paguei todo mundo. E era grana assim. Então, assim, foi o que ele falou a questão de caráter, cara. Sim. E é o seguinte. E dormir em paz, né, Vitão? E outra, né, tem cara? Preço, né? Eu acho que o fluxo de saída determina o fluxo de entrada na sua vida, né? Se você, cara, começa a fazer atrapalhada, começa a fazer mal pros outros, começa a dar balão. Cara, não sei, eu também sou isso, eu não sei te explicar como, nem o que, cara, mas, cara, esse negócio volta pra você, cara, não adianta. Volta. E não é questão de cósmico, não sei o quê. Talvez seja mais psicológico, você vai se enfiar em presepada. Ou você amarra uma coisa a outra, né? E outra. Cara, assim, se eu tivesse dado um balão nesses clientes, cara, o Ibrage provavelmente teria morrido depois de um ano. Por quê? Quem é que... Ia dar credibilidade, quem é que ia indicar a gente? Pois é. Falar, os caras me atendem, mas ele nem te indicaria. Falar, meu... Aí outra. Mais um ditadinho, né? Mais um, mentira tem perna curta, velho. Se o cara entrasse no Google e jogasse lá a multa, não sei o que, o cara ia ver que foi uma besteira nossa. O cara ia falar, pô, o cara mentiu. E hoje em dia a gente tem como saber, né? Antigamente, às vezes você aplicava esse golpão. Isso faz um certo tempo já, né? Os mais antigos faziam. Isso faz um certo tempo. Lá foi em 2011 para 2012. Não, mas já tinha Google. Lógico, você entra no Google lá, tem lá. Então, assim, não adianta. Não adianta você querer ser esperto. Não adianta querer ser malandro. Não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo no futebol. Você vê aí que o Marrocos fez na Copa. Então, assim, cara, e a mentira é isso, cara. A mentira tem um problema. Eu gosto muito de falar isso. Inclusive, a gente estava falando de equipe, né? De o cara, quando chega um funcionário novo, senta aqui, começa a trabalhar. A gente recentemente colocou um processo de onboarding lá. Onboarding. E tem dos funcionários.
E a gente tem uma série de vídeos ali numa plataforma que a gente tem contratado, que a gente fala da história, do que é importante pra gente. Cara, sensacional, Vitor. Parabéns, a gente fez isso, né? Pro cara chegar lá no primeiro dia e tá um pouco mais... Profissa, né? Não, mas a própria pessoa tá um pouco mais ciente do que tá acontecendo. Que é essa empresa. A cultura da empresa. Isso, tem a parte da cultura. E o que faz parte da cultura lá? Da nossa cultura é a questão da honestidade e transparência. E aí eu faço um vídeo sobre a cultura. Principais no seu negócio, né? Eu faço um outro vídeo que chama A Cultura na Prática, né? E eu falo sempre da mentira, cara. A mentira não tem jeito. A mentira é um mal péssimo, uma coisa horrível na sua vida. Não porque você está enganando alguém, mas porque no final você está enganando você mesmo, né? Porque é o seguinte, toda vez que você mente, você abre mão de uma oportunidade de você melhorar aquilo na sua vida. Como caráter também, né? Exato. E, assim, se você mente, se eu falar assim, não, putz, eu quebrei essa xícara porque estava atrapalhado na hora, peguei. Não. Quem passou um cara aqui foi ele ali que quebrou, não fui eu, não. Matheus falou, cara, na próxima vez, cara, se eu mentir e ele levou a culpa, por que na próxima vez que eu for pegar a xícara eu vou pegar de um jeito menos estabanado, ou menos não sei o quê? Cara, se quebrar de novo, põe a culpa é outra pessoa, sabe? E você abre, e você... Agora, assim, estamos usando um exemplo bem bizarro aqui, né? Mas, cara, pega isso em coisas grandes da sua vida, você não abre a possibilidade de você olhar pra dentro, reconhecer aquilo e falar, cara, eu preciso mudar. Não, eu errei mesmo e eu vou mudar. Cada hora é uma oportunidade, né? Exatamente. É isso que a gente tem que ver. E, Vitor, foi um papo legal. Eu vou te confessar que até me surpreendeu, assim, achei que a gente ia ficar mais num âmbito operacional da coisa. Cara, mas se quiser marcar um outro bate-papo, falar só sobre empresa, abertura, CNPJ, não, mas aí eu queria, imposto, não sei o quê e tal. Tô à disposição total. Aí tomar uma cerveja com você num boteco lá na Moca, eu descobri que hoje que você também é do mesmo bairro que eu. E aí, mas para descontrair, porque aqui acho que a gente passou muita coisa, você tem muito conteúdo. Legal. E... Obrigado. Pô, deixa as tuas redes aí, o endereço pro pessoal seguir. Legal. Nosso site, www.ibrage.com.br. A gente colocou um site novo recentemente no ar. E o Instagram é @ibrage_oficial. @ibrage, IBRAGE, _oficial. E aí lá no Instagram tem um link lá, um linkzinho lá no perfil. Lá. Tem todas as nossas redes lá, tem Facebook, então, de lá LinkedIn, você já acha o resto. E o Vitão lá. Grava uns vídeos, né? Você vira e mexe, você põe conteúdo lá, né? Vira e mexe, umas 3 vezes por semana, mais ou menos, eu tento trazer um tema que é do dia a dia prático ali de contábil mesmo. De contabilidade. Não dessa parte mais de negócio, de filosofia, etc. Mas um negócio mais prático mesmo. Ó, tá acontecendo isso, a Receita Federal tá indo para cima disso. Tá. Então, bati aqui. A Receita Federal está indo para cima dessa questão. Se você está fazendo, toma cuidado, entre em contato com a gente que a gente vai regularizar. Tal. Então é mais nessa linha. Por exemplo, teve a Receita Federal, todo final de ano, exclui empresas do Simples Nacional que tem débito, né? Empresas que tem débito. E aí eu fiz vários vídeos lá, falou, tá passando o tempo, vai chegar a hora, virar o ano, você vai ser excluído. Se tiver débito, fala com a gente pra gente regularizar. Você não vai participar do amigo secreto aí. Não vai ter. Essa feira aí, meu. É isso. Então eu tento gravar vídeos ali que são mais baseados na realidade da pessoa então, que ela pode enfrentar ali. Acho que para todos nós, né, que temos empresa, é legal ouvir, né? O Vitor também, vocês viram, tem bastante conteúdo aí para passar, fala bem, é resenheiro. Então, obrigado, cara, pela presença. Prazer, velho. Prazerzão. E em breve a gente fala de novo, tá bom? Fechado. E você aí que ficou até agora, obrigado aí pela atenção, pela audiência. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário, mesmo que criticando, né? Só não precisa xingar a gente. Fala, reclama educadamente que a gente vai aqui responder para você também. Tá bom? Obrigado, se inscreve, like, compartilhando com quem você acha que vai gostar também desse conteúdo. E até a próxima. Um grande abraço.